Bem-vindos ao Simon e Cessa Talks, o podcast que vai explorar o mundo da dermatologia e dos avanços em tecnologia estética. Para inaugurar esse quadro, para inaugurar esse podcast, eu tenho uma convidada muito especial, doutora Rita Simões Cessa, fundadora do Grupo Simões Cessa e diretora Felipe. clínica. Tudo bem, doutora? Olá, obrigado por obrigada. vir ao Simões Cessa Talks. Obrigado você de ter tido essa ideia e de me convidar. É uma honra, viu? Legal. Eu sou o Felipe Piccoli e hoje vou conversar, bater um papo com a doutora. Ela que tem uma experiência de mais de 40 anos no mundo da dermatologia, uma vasta experiência, vai compartilhar um pouco com a gente essa trajetória, esse sucesso que ela conquistou e os desafios de ter construído uma história tão bonita no Grupo Simões Cessa. Então, para começar, doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta que é: quem é a doutora Rita Simões Cessa? A Rita Simões Cessa é uma pessoa que tem 45 anos de profissão e que foi uma pessoa muito curiosa dentro da profissão. Então, eu sou dermatologista com título de especialista em dermatologia há 45 anos, mas antes eu já tinha um título de especialista em infectologia. Eu trabalhei 8 anos como intensivista numa UTI. Então, eu sou uma pessoa que tem múltiplos interesses. Eu gosto de coisas complicadas e eu sou muito estudiosa. Eu fui muito estudiosa assim, na minha adolescência, infância. Eu nunca fui a segunda pessoa da classe. Eu tinha essa paciência de, se eu tirasse 9,5, pegar os livros tudo de novo e ir descobrir onde estava aquilo que eu não tinha aprendido. Não como uma punição, não. Eu mesma percebia que não era isso, era só por que eu não tinha aprendido aquele pedacinho? Vai que aquilo me dava um insight diferente. Eu gostava de estudar, a verdade é essa mesmo. E, doutora, de ler e de estudar. A senhora se formou onde? Conta pra gente, trajetória depois. Eu fiz PUC de Sorocaba, na turma de 74. Eu sou da 24ª turma da PUC de Sorocaba. E depois eu fiz infectologia no Hospital Emílio Ribas. E depois eu fiz dermatologia na Santa Casa de São Paulo. E hoje a senhora... Qual é a tua história no hospital? Eu fiquei uns 12 anos lá em São Paulo. E depois eu engravidei de gêmeos. Enquanto eu não engravidasse de gêmeos, eu estava vivendo em São Paulo, eu e o maridão, assim, nos divertindo muito de morar em São Paulo, porque eu até hoje gosto muito de lá. Mas gêmeos foi desafiador para São Paulo. Família dele, família minha no interior, eu recebi um convite para fazer parte da FAMERP, o convite pelo Dr. João Roberto Antônio, até porque o Dr. Nelson Proença mandou uma carta de recomendação dizendo que ele estava liberando uma das filhas dele, dermatológicas, e eu fui convidada, então, para falar sobre laser, ou na época não era sobre laser, na FAMERP, na residência de São José do Rio Preto. Então, Bebedouro ficava bem posicionado para Rio Preto. Nos mudamos de volta para casa com os gêmeos. Né? Os gêmeos são Luciano e Lucas, os diretores do Grupo Simões Cessa. Simões Cessa, que estão com 37 anos. E que virão aqui um dia bater papo com a gente, né, doutora? E nessa tua trajetória, quais foram os principais desafios, doutora, que você enfrentou ao longo desse caminho e quais aprendizados mais te impactaram, Felipe, né, na sua história? O principal desafio, assim, longe dos outros, foi me mudar para o interior. O interior, hoje, é maravilhoso. Eu tenho tudo aqui em Ribeirão e eu tenho tudo em Rio Preto. Mesmo Bebedouro é uma cidade que não me falta praticamente nada. Uma cidade inteligente, uma cidade organizada por um público muito intelectual. Bebedourense é um cara... o bebedourense é um cara normalmente muito estudioso e que, enfim, me inspirou a ser como eu sou. Mas, há quase 40 anos atrás, não era assim, entendeu?
E eu faço cursos, assim, reiteradas vezes. Se eu puder fazer 2 congressos por mês, eu faço 2 congressos por mês. E a medicina dermatologia, especificamente falando, é uma área médica que faz mais congressos, pelo menos 50% a mais de congressos do que a especialidade que mais faz congressos. Em segundo lugar, sempre foi a cardiologia. Hoje eu acho que deve estar a medicina metabólica, com os endócrinos e os nutrólogos, mas sempre foi a cardiologia. Em segundo lugar, a dermatologia passava 50% a mais em número de grandes eventos. Pequenos a gente nem conta mais, né? Então, eu me senti meio distante, geograficamente falando, né? Mas a gente supera isso, né? Eu me acostumei a estudar 4 horas de viagem para chegar em São Paulo e 4 horas de viagem para... Então, ficou legal. Eu acabei me adaptando. Mas o laser acabou vindo na minha vida, primeiro, por uma vontade de estudar física que eu até já conto, se te interessar. Legal. Mas acabou vindo para a minha vida o laser... Comprar laser, que é uma máquina que você precisa ter um público muito numeroso para ter o laser. Ele precisa funcionar muito, são máquinas muito caras e cuja manutenção é muito cara, o consumível dele é caro, enfim. Não é para você lacrar uma máquina dessa em Bebedouro há 40 anos atrás. Há 20 e poucos anos atrás, 25, eu já tinha necessidade de laser, né? O país inteiro estava fazendo muita depilação a laser e já tinha entrado no mercado a luz intensa pulsada. Hoje, ainda um carro-chefe, ainda uma tecnologia sem a qual a gente funciona mal no consultório. Para ter isto, eu comecei a convencer o marido, que também estudava física. Meu marido era engenheiro metalurgista, gostava de desenvolver ligas de aço, inox. Ele era um cara muito estudioso e gostava muito de física, principalmente a física dos materiais, claro. E eu aproveitei essa ponte, né, e pedi para ele estudar um pouco de laser comigo. Eu falo isso no passado porque eu perdi meu marido para o Covid agora, há pouquinho tempo atrás. Com o interesse dele pela física e o meu maior ainda, para você ter uma ideia, eu fiz parte de high school, eu fiz nos Estados Unidos. E também porque eu vi um cartaz um dia, olha, gente, isso era 1900 e... Eu não fico chateada de falar que eu tenho 70 anos, não tem problema eu falar isso. Era o ano de 1968. Ninguém falava em estudar nos Estados Unidos, mas eu vi um cartaz pregado na parede de algum lugar, eu tomei nota na palma da mão do número do telefone, telefonei, me inscrevi, fui até São Paulo, prestei o concurso e passei. Fiz parcialmente. Hoje é bem comum esse intercâmbio, mas eu acho que eu fui das primeiras turmas de intercâmbio, né, do país. E lá, eu só falei isso por causa disto aqui. Lá nos Estados Unidos, na minha escola, eles tinham um intercâmbio com faculdades, né? E eu já tinha meus 17 anos, 16 anos, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer física pura. Então, a medicina veio para a minha estrada porque física pura, nos anos 60, começo dos anos 70, não era uma faculdade tão conhecida, difundida, falada, né? Eu me lembro que lá no high school a gente podia passar um mês num campus universitário que a gente escolhesse.
Eu escolhi física, eu fiquei um mês lá andando com os rapazes da física, por sinal não tinha mulheres lá, verdade isso, lembro agora. Então, eu já gostava de física, começa por aí. Quando eu comecei a ver, nos anos 2000, que a medicina podia, pela fototermólise seletiva, que é uma propriedade das luzes, da luz, uma propriedade da luz. A luz do laser, ela tem um comprimento de onda específico para uma determinada cor. Eu sei que o vaso é arroxeado, avermelhado. Eu vou usar um comprimento de onda aqui fora que desconhece a cor da sua pele, passa pela derme superficial, passa pela sua camada de derme profunda, pela camada de gordura. Eu vou pegar um vaso profundo da cor que me interessa lá dentro, e eu cauterizo ele lá dentro. A primeira notícia, eu me lembro disso, que chegou para mim sobre a fototermólise seletiva, foi que os Estados Unidos tinham desenvolvido uma maneira de, por uma endoscopia, na verdade, uma broncoscopia, chegaram com um broncoscópio até num tumor da árvore brônquica, puseram uma química colorida nesse tumor, tiraram o broncoscópio, iluminaram aquele tumor por X tempo. Na verdade, depois nós desenvolvemos protocolos para isso, e essa tecnologia se chama PDT, fotodinâmica terapia, terapia fotodinâmica. PDT é a sigla in English. Então, irradiando com luz pelo lado de fora do tórax, esse tumor explodia e desaparecia pulverizado. Nós passamos a fazer isso com manchas, com verrugas, com vasos de face na rosácea, com bactérias de acne, de pessoas que têm acne muito exuberante e por alguma razão não conseguem tomar o Roacutan por via oral, por exemplo. A luz, nós temos um comprimento de onda que gosta da cianocobalamina, que é um restozinho metabólico do metabolismo das bactérias que colonizam a pele do paciente com acne descompensado. É levemente azul. Nós iluminamos esse paciente com luz, diodos de baixa intensidade, LED azul, e a gente explode essas bactérias e a gente cauteriza essa acne. Fala-se, não é para apaixonar um tema desse. Eu ia falar isso agora, doutora. É apaixonante. A senhora está contando com brilho no olho, eu falei, a senhora é apaixonada. Mas não sou só eu acho que todo mundo que estuda essa física percebe o tamanho do campo que nós já percorremos, né? E vamos nos lembrar que o Brasil eu posso estar errando em números, mas o Brasil está em segundo lugar mundialmente no conhecimento de laser. Legal. Tá? O Brasil é bom em dermatologia. O Brasil dá aula no mundo inteiro de dermatologia. A senhora dá aula no mundo inteiro. Eu dou aula também, mas o brasileiro, é frequente a gente estar lá no Incas de Paris, essa aula é com o brasileiro. Eu conheço esse cara, é do Rio de Janeiro, vou lá falar oi para ele. Então, as pessoas no Brasil estudam muito. Eu vim embaixo do braço com o laser, com o livro Laser Além da Estética. Este livro, sem conflito de interesse, é da Silvia Kaminski. A Silvia Kaminski acaba de lançar esse livro pela editora de livros, e a Silvia está na presidência da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. E ela compilou temas muito agradáveis, e como eu dou aula deste tema, doenças tratáveis, doenças não estéticas, tratáveis com laser. Eu dou sempre essa aula, e eu sou sempre convidada para dar esse tipo de aula.
E o tema do livro dela era a minha aula, então eu estou aqui trocando figurinhas com a Silvia Kaminski, ela nem sabe, viu, que eu estou fazendo isso. E por que eu falei isso? Porque o Brasil está extremamente interessado nisso. Agora, olha o tamanho do campo. Quanto maior é o campo de conhecimento humano, a progressão é geométrica, você sabe que não é aritmética. Maior vai ser a expansão deste conhecimento nos próximos anos. Porque isto que eu vou falar agora é o que me move. Se você falou que até agora eu estava apaixonada, isto que eu vou falar agora é a minha paixão. Quando um paciente me procura com uma mancha vinhosa no rosto, acastanhada no rosto, com uma lesão ceratótica na face ou no pescoço, ou em qualquer lugar, ou que ele me procura cheio de vasos na face, eu não estou enxergando um paciente inestético. Eu estou enxergando um paciente disfuncional. É muito diferente isso. O paciente ficou feio porque a doença é feia. Ele não está feio porque a maquiagem está mal feita. E eu posso tirar aquilo só lavando. Não é assim. Então, uma mancha fora de lugar, um antebraço todo pintado, é um terreno pré-tumoral. Eu posso deixar aquilo sem tratamento, o laser tira tudo aquilo em meia dúzia de sessões, 2 ou 3 já melhora muito. Eu posso deixar sem tratamento, mas eu vou ter que vistoriar esse paciente de 6 em 6 meses, porque ele tem muita chance de desenvolver um tumor nessa área. Essa área é uma área disfuncional. Então, eu nunca encarei a dermatologia como uma área estética. Nunca. A dermatologia cuida de um órgão extenso, o maior órgão do corpo humano, um órgão riquíssimo em terminações nervosas, em glândulas que produzem lubrificação e que flui essa lubrificação para fora da pele e hidrata um raio grande de milímetros quadrados. Depois, outras glândulas sebáceas fazem a mesma coisa, de modo que você tem elasticidade. Um sapato sem engraxar, ele quebra. Nós não quebramos porque nós produzimos essa graxa lindamente, né? Quando a gente vai ficando muito velho, paciente de 85 anos me procura, porque 70 anos não é velho, eu falo sempre que não é. 85 também não é, vai ficar velho sempre 10 anos mais do que a gente tem. Tá. Decora isso. Decorei, doutora. Viu? Então, quando o paciente me procura, eu falo assim para ele: a sua glândula sebácea cansou de produzir, então agora você vai dar essa lubrificação. Você vai passar 1 ou 2 vezes ao dia uma lubrificação que nós vamos mandar fazer com o cheiro e com a textura que você gostar. De preferência bem levezinha, porque a nossa hidratação é um azeitezinho, não é uma parafina grossa. Se for uma parafina grossa, é acne, né? O paciente sempre responde para mim: mas eu vou ter que passar todo dia? A sua glândula sebácea produzia isso 24 horas por dia. Ah, mas eu vou ter que passar isso todo dia. Aí eu respondo: e olha que você fez uma tatuagem em cima da glândula sebácea e acabou com ela. Então, nesse local, percebe que você é mais seco ainda? Você inutilizou uma série de terminações nervosas que te contam. Nós temos terminais nervosos para pressão, para dor, para calor, para frio, para prurido, que na verdade é o mesmo da dor, enfim. Nós temos terminais nervosos que nos contam: você está passando calor, tome água. Não. Você tá... Não. Tá. Nos conta, o terminal nervoso te conta isso. Ou ele te conta: você está passando frio. O que você sente veio da sua pele, entendeu? Entendi. Você se salva por causa da sua pele, né? Você sai do Polo Norte todo arrepiado, com a musculatura de cada pelo contraída, para levantar cada pelo, e mesmo os pelos do couro cabeludo, para você ficar
o mais possível forrado com uma onda de calor. E aí você vai para o deserto do Saara e você não morre, porque lá você se enche de água e transpira, e transpira, e transpira. É a sua pele que está te defendendo. Entendi. Né? Então, pele, quando a gente fala em pele, a gente não está falando da altura da sobrancelha, a gente não está falando do lábio muito cheio que as pessoas andam apresentando. Não é essa dermatologia que eu estudo, entendeu? Legal, doutor, você falou sobre estudar. Muita gente utiliza a senhora como referência. É referência para muita gente, a senhora dá aula. Mas lá atrás, quem foi a sua referência? Quem foram os seus mentores? Você citou alguns aqui, mas quais foram aqueles que te inspiraram e inspiram até hoje? Inspiram até hoje. Inspiram até hoje. Dr. João Roberto Antônio, com quem eu trabalho, e que tem 86, 87 anos, e toda vez que eu falo para ele, doutor, quando o senhor achar que eu estou muito velha para o departamento, o senhor me avisa. Ele fala, mas como, minha filha? Dr. João Roberto Antônio é uma fonte de inspiração para mim. Ele, todos os anos, ele traz novidades de equipamentos a laser para o país. Todos os anos, mais do que uma vez por ano. Então, o Dr. João Roberto Antônio é uma grande referência. Rox Anderson é outra grande referência, norte-americano, professor de Harvard, e que desenvolve grandes inovações nos lasers. Grandes inovações. Agora, ele acaba de inovar mais ainda, foi ele que desenvolveu os lasers fracionados. Agora, ele chegou no país, não foi bem ele, mas a tecnologia dele chegou no país num laser de CO2 fracionado, com uma ponteira, um software de nome Microcoring. Foi desenvolvido pelo Rox Anderson. Eu estou, por sinal, meio xadrezinha no rosto. Vocês devem estar até percebendo, eu estou usando um pouquinho mais de maquiagem do que eu uso normalmente, porque eu fiz esse CO2 e esse microcoring para fazer blefaroplastia superior e inferior sem corte. Né? Então, o laser melhora todos os dias, entendeu? Quando houve aquela passeata, aquela corrida em Dallas, e houve pode ser que eu esteja errada, mas foi Dallas, e houve uma explosão, um ataque terrorista, e numerosos corredores, como é que eu falaria? Atletas, numerosos atletas perderam os membros inferiores por causa dessa explosão. Rox Anderson entrou com lasers na cicatrização dos cotos de amputação brilhantemente. Então, se ia cicatrizar ao longo de 6 meses, ele fez cicatrizar em 6 semanas. A diferença de laser na cicatrização, numa doença inflamatória, numa calvície, que hoje a gente conserta, né? Num vitiligo, que hoje a gente estimula a repigmentação com laser. Todas essas patologias, por isso que eu vim lendo a Silvia Kaminski, todas essas patologias são absolutamente tratáveis com laser terapia. Legal. Então, Rox Anderson e João Roberto Antônio. Agora, a senhora dá aula para muitos jovens que estão se lançando no mercado, ou já se lançaram, né? Muitos já se formaram. Mas que dica que a senhora dá, ou que conselho que a senhora dá para essa juventude, ou para essa nova formação de dermatologistas, ou daqueles que pretendem trabalhar, ou já trabalham com laser terapia, doutora? Primeiro, eu sempre digo para os residentes que não dá para tentar trabalhar sem laser terapia. O laser é uma arma cirúrgica e sem ele a gente faz mal, né, alguns procedimentos cirúrgicos. Então, precisa de usar laser, não tem jeito. A gente tem que ter no consultório os lasers básicos e alugar os lasers mais complicados. Os lasers têm uma manutenção extremamente complicada, cara,
específica, só é feita naquele lugar, naquela cidade, por aquele físico. Então, são caras essas manutenções. O caro em laser terapia é alto, sabe? E então não dá para trabalhar sem esses equipamentos. Então, você tem que, e é o conselho que eu dou, conhecer bem a sua plateia, o seu público que vai ser seu paciente. Aqui eu tenho muitas crianças. Crianças têm bastante hemangioma. Quando nascem crianças, o hemangioma às vezes desaparece sozinho. Quando não desaparece, nós tratamos com laser. Então, você precisa de determinadas ponteiras aqui no lugar onde você trabalha. As outras, apareceu um paciente de vitiligo, 2, 3 pacientes com acne. Os outros você aluga, entende? Não. Ter aquilo que você considera o arroz com feijão da sua empresa e, a partir daí, locar as outras ponteiras, locar os outros equipamentos. Além de estudar muito também, né? Estudar muito... Senão está fora do mercado. Estudar muito... Eu não transito com residentes que não estudam muito. Porque a nossa residência é muito concorrida, muito. Assim, 40 candidatos por vaga para a residência, não é para a vida, não é para a medicina. Então, é um funil muito grande, né? Então, eu só transito com residentes de bom calibre, muito bom calibre. Mas, além de dizer para eles, estudem sempre, eu digo para eles, não faltem de nenhum congresso internacional, saibam o que vai ser lançado, preparem-se para esse lançamento. O público hoje se prepara antecipadamente, via Google, né? E saiba bem o seu trabalho. Não é mais ou menos, né? Bem, seja chato com o seu trabalho. Legal. Né? E, doutora, atualmente a senhora é diretora clínica do Grupo Simões Cessa, que detém, vamos lá, a Simões Cessa Laser, locadora de equipamentos médicos a laser, que depois a gente vai falar mais sobre cada uma delas. Tem a SS Academy, a Simões Cessa Academy, né? A clínica Simões Cessa. Como é que é a sua rotina, doutora? Como é que que hora a senhora para, que hora você se dedica à doutora? E vamos falar qual é o tamanho do orgulho de olhar para trás e ver essa trajetória, trabalhar na universidade, ter o Grupo Simões Cessa, o tamanho do orgulho disso. Acho que orgulho não cabe, assim. Eu tenho grande orgulho dos meus 2 filhos. Eles são... se você conversar com eles e você ouve eles, Felipe, eles soam bem, eles não conjugam mal português, jamais. Eles leem muito e eles são muito bons profissionais na área deles. O que cuida do nosso financeiro é o nosso arquiteto, é o meu filho arquiteto, e o que cuida das relações humanas, que vivem dando trabalho também na nossa turminha, é o nosso psicanalista, o meu filho psicanalista Lucas. Tenho muito orgulho dos filhos que eu tive a sorte de ter, porque cérebros bem fabricados, a gente precisa ter sorte também, né? Eles tiveram bastante exemplo, né? Pai e mãe que não tinham preguiça, que acordavam muito cedo, que trabalhavam muito. Eles tiveram esse exemplo. E exemplo, eu acho que conta mais do que ficar falando na orelha de um filho. Exemplo é o que o filho vai seguir, né? Então, disso eu tenho realmente orgulho. Agora, de mim não. Eu acho que eu faço parte de um grupo extenso de bons dermatologistas no país. Eu até não tenho vergonha de dizer bons dermatos no país. Eu estou entre os bons dermatos. Não estou entre os melhores. Eu tenho muito para crescer, entendeu? Legal. E é isso que me move, claro. Você me perguntou como é que é a sua rotina. Responder sobre laser, eu não paro. 24 horas, Felipe, 24 horas o meu celular pergunta para mim, porque o pessoal está usando laser lá na clínica deles,
doutora, empaquei aqui, a paciente está deitada na maca. A gente tem que fazer um toque ali na hora e resolver esse problema. Legal. E se for preciso, pôr uma terceira pessoa nesse toque, porque eu não consegui resolver o problema. Então, quanto a isso, é 24 horas por dia. O restante é tudo bem dividido. Eu tenho uma clínica que funciona há muitas décadas e conto com auxiliares de primeira linha. Os de segunda linha pedem até para sair, não aguentam, né? E eu só tenho funcionários de primeira linha. Então, a clínica dermatológica funciona muito bem, há muito tempo. E a Academy foi uma ramificação do Grupo Simões Cessa que eu ajudei a criar por vontade de dar aulas para médicos que não têm ideia nenhuma sobre laser e precisam usar laser. Eu vou te dizer que, embora laser seja antigo, na minha cabeça, laser é muito novo na medicina. Então, o pessoal sai da residência médica sem ter estudado laser, entendeu? Entendi. Sem ter tido um laser para pegar e aplicar e ver no retorno se ele queimou, se deu bolha naquele local ou se ficou lindo aquele local. Então, os colegas que alugam a máquina, eu fui percebendo isso ao longo do tempo, saíram de escolas que, infelizmente, são boas escolas, ótimas escolas, mas ainda não tem departamento de laser dentro da sociedade cirúrgica da faculdade. Porque laser faz parte, é dependente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e não da dermatologia. Eu faço parte da dermatologia também, e da cirurgia dermatológica, e da Sociedade Brasileira de Laser. Mas nós somos regidos pela Sociedade de Cirurgia. Não é todo dermato que estudou isso, entendeu? Ele não tem obrigação de saber ligar uma máquina e, como todo computador, às vezes a máquina trava. O computador não trava, às vezes? Ele não tem obrigação de saber aquilo. Então, ou eu ensino, ou eu insisto com aulas online, ou apostiladas, ou presenciais. Às vezes eu faço presenciais, a gente faz um grande acontecimento, lá a gente almoça junto, a gente faz um monte de coisas. Ou então, as minhas enfermeiras de nível superior, ou fisioterapeutas, todas as minhas técnicas de laser que trabalham comigo na Academy, que é esse ramo do Grupo Simões Cessa, todas são pós-graduadas em estética. Todas fizeram um curso superior. Não. E depois fizeram uma pós-graduação, uma extensão em estética. E todas me ouvem com uma paciência. Com uma paciência. Eu tenho técnicas que estão comigo, é ou não é, Kézia? A Kézia está só há 12, mas é pouco. Eu tenho lá técnicas que estão comigo há 20 anos, né? Não perdem a aula que eu vou dar. Legal. Elas são recicladas frequentissimamente. Ai, por quê? Você fica falando a mesma coisa, Rita? Não é que muda, mas muda o jeito, adiciona-se um jeitinho na maneira de aplicar aquela ponteira e o resultado vai ficar mais elegante. E o pós-procedimento vai ficar menos doloroso. E o eritema, que é a vermelhidão, vai durar menos dias. E interessa, são detalhes que interessam, entendeu? Legal. Bacana. Agora, um desafio, 2 palavras que definem a doutora. Dá 2. Quais são? Eu sou amorosa, bastante, e eu sou exigente. São 2 palavras que eu penso que me definem. Bacana. E, doutora, agora vamos falar especificamente, vamos entrar num bloco para a gente conversar sobre a Simões Cessa Laser.
A gente falou um pouco da trajetória, né, de vida da doutora, profissional. Agora eu quero saber e entrar especificamente na Simões Cessa Laser. Como começou? Lá atrás foi Med Laser, já deu uma antecipada, né? Contou quando começou, como foi, mas queria que você falasse especificamente do desenvolvimento da Simões Cessa Laser. A Simões Cessa Laser começou se chamando Med Lasers, com S no final, Med Lasers. E fomos assim uns 15 anos, mas nós tivemos alguns problemas. Esse foi o nome escolhido pelo meu marido e agora que nós não o temos conosco, nós queríamos honrá-lo mantendo o nome escolhido por ele, mas outras Med Lasers surgiram, algumas até atendiam o telefone, anotavam um recado para a doutora Rita. E a doutora Rita não era daquela Med Lasers. Eu fui ficando ofendida com isso e aí, numa bela reunião, nós nos dispusemos a mudar para o sobrenome da família, que também é o sobrenome do Silvio, que é o fundador, e abandonar o nome que tinha sido copiado. Dificilmente alguém vai copiar um sobrenome inteiro, né? E a Med foi fundada em 2005, pioneira no mercado, né? Foi pioneira no mercado. Não, já existia, em Cerquilho já existiam a Silvia... nossa, sumiu agora, mas vou falar daqui a um minuto. E já existia essa locadora, mas ela desistiu rapidamente de ser locadora e nós nos dispusemos a continuar. Nós somos a mais tradicional, sim. Acho que a maior, acho que a mais organizada, né? Nós somos muito organizados. Os nossos funcionários são muito organizados, são muito filtrados, são muito reciclados, são muito exigidos. Nossos funcionários ficam conosco quando eles aguentam ficar conosco. Eles são cobrados mesmo. A postura deles, a maneira de falar... Ninguém lá é nós vai, nós fica. Não é, nem em dermatologia, nem no português. Não há erros crassos. A pessoa pode errar, sim, em erros diminutos, que a gente corrige com boa vontade. Mas erros crassos não podem acontecer. Legal. Eles não são bem-vindos. Além desse diferencial, quais outros diferenciais a Simões Cessa Laser tem? Nós temos um leque bem variado de equipamentos, né? E equipamentos muito sérios. Então, por exemplo, se foi lançado na Feira da Coreia, agora existiu a Coreia Derm, foi um grande sucesso, a Coreia do Sul está indo muito bem em lasers, a China também, enfim... Israel sempre foi pioneiro na fabricação de lasers, os físicos de Israel são batutas. Mas, enfim, volta para o Brasil. Nós temos um leque bem variado de produtos, de equipamentos para serem oferecidos, mas nenhum deles está ainda sem Anvisa, sem... maneira de ser calibrado próximo ou alcançável por nós. Todos os nossos lasers são calibrados, limpos e vistoriados. Todas as noites, nossa empresa funciona 24 horas por dia. Os lasers chegam às 8, 9 horas da noite de uma locação, ou à meia-noite, ou à 1 da manhã, ou 2 de uma locação. Eles são despidos da roupa do laser, eles são examinados, a lupa, a safira é examinada, é limpa, é vistoriada, passa-se um jato de ar. Nós somos chatos com as máquinas de laser. Nós usamos produtos descartáveis, os consumíveis da máquina, nós usamos os originais. Nós levamos saúde muito a sério, entendeu? Nós levamos dermatologia muito a sério. Eu repito, o laser não
é para corrigir uma falhazinha estética. Ele está corrigindo uma disfunção daquele local. Ah, mas o ultrassom microfocado, por exemplo, ou macrofocado, ele, se for feito na gordura em volta do joelho, a perna fica mais bonita. Mas fica mesmo, mas fica mais funcional. Não se discute que aquilo que sai do padrão orgânico, organizado pela evolução humana ao longo de milhões e milhões de anos, aquilo que foi selecionado como melhor é o nosso modelo melhor. Se o laser puder te voltar para o modelo anterior, muito melhor. Então, nada que o laser vai te deixar mais... O laser pode até te deixar mais brilhante, mais saudável, mais bonito, porque beleza, ou melhor ainda, porque saúde traz beleza, entendeu? Doutora, você falou, e eu lembro do dia que eu conheci, lá em Bebedouro, a empresa, e eu fiquei impressionado com o processo, né, de excelência, que a gente percebe que o cliente da Siemens Laser ele não faz apenas uma alocação de equipamento, ele contrata um serviço expandido. Ele contrata uma solução. Uma solução. É a solução diferenciada. Então, uma solução em problemas dermatológicos. É visível para quem vai e conhece. Né? A gente faz questão que ele esteja locando um serviço que leve solução num segmento da clínica desse colega. E eu vi que a excelência faz parte do DNA. A senhora já faz parte do DNA do Grupo Siemens. A senhora falou isso. E faz mesmo, né? Faz. Não porque excelência seja um estágio mental maravilhoso, brilhante. Não, porque excelência em assuntos médicos é absolutamente necessária. Percebe? Uhum. Ser pernóstico com miligramagens é extremamente importante. Se eu te receitar 1 micrograma ou 20 microgramas de um hormônio e a farmácia te vender 21 ou 20 miligramas desse mesmo hormônio, você morre. Então, não é uma questão de ser excelente para se orgulhar disso. Ser excelente porque não há esse escape, não há essa... Nós não podemos nos autorizar a ser diferente disso. Não há margem para erro. Né? Não há margem para erro. Agora, doutora, tem muita gente que pergunta, né, dúvida que a gente percebe na internet, qual o benefício que a senhora enxerga de clínicas alugarem, né, fazerem alocação de equipamentos dermatológicos a laser, ao invés de comprá-los? E quando comprar, quando alugar? Eu sou sempre convidada para falar sobre isso em congressos. E eu sempre começo a aula dizendo que eu tenho conflito de interesse, porque eu tenho uma locadora, então eu vou falar bem de locação. Mas eu confesso que não é esse o caso. É melhor locar, né? A manutenção de um laser é altamente cara. Se eu não tiver clientes todos os dias do mês para essa máquina, não consigo pagar pela manutenção autorizada dessa máquina. E aí eu vou querer fazer uma manutenção no fundo do quintal do Zé Coquinho, que a mãe dele conhece a sogra. Não é assim, em laser terapia não é assim. Tem gente que conserta laser assim, porque é caro demais. Então, se for para você não aguentar a manutenção do laser, né, uma pancadinha na safira, na hora de guardar, ai, que pena, 52 mil reais, doutora, a senhora paga adiantado? Então, não tem brincadeira, mas só lascou a pontinha, querida. 52 mil. Não tem brincadeira em laser. Então, ou você tem uma equipe muito profissional para lidar com isso, as minhas técnicas pegam a safira e limpam a safira antes de pôr ali. Eu vou pôr o manípulo. O manípulo é aquilo que a gente pega na mão, de um laser
no estribo dele, no local onde ele fica penduradinho, a minha enfermeira corre na minha frente e faz isso por mim, porque ela, como faz mais vezes isto, faz isso melhor. Entendeu? Eu insisto nisso quando eu indico para os clientes da locadora aceitarem o laser com a laser terapeuta. Aquela laser terapeuta só viaja com aquele equipamento todos os dias do mês, há 20 anos, há 15 anos. O modelo da máquina foi trocado, ela faz um curso de adaptação para aquele modelo novo. O médico não tem obrigação de saber todos os botões de todas as máquinas que são lançadas sem parar. A laser terapeuta, e eu ofereço para os colegas, e às vezes pode passar pela cabeça que a Rita está querendo, sei lá, ter lucro com isso. Eu não tenho lucro nenhum com a laser terapeuta, é uma entidade à parte, ela é uma profissional com o CNPJ dela. Mas ela é uma pessoa altamente reciclada naquele equipamento. O médico sabe qual doença precisa de qual laser. Ela sabe quantos milijoules e quantos por cento de densidade por centímetro quadrado aquela doença precisa. São conhecimentos que se completam. A laser terapeuta é necessária. Além do que, as nossas laser terapeutas, já faz aí 1 ano, todas têm seguro por erro civil, seguro por incapacidade civil. Hoje, infelizmente, alguns pacientes gostaram de processar médicos, eles gostaram dessa emoção e desse incoming, né? Dessa renda extra. E as nossas laser terapeutas são altamente seguradas. Então, tem vantagem de todas as maneiras para o colega. Então, eu tento mesmo, porque eu as treino e eu as conheço bem, e elas são... Então, se você gosta de uma auxiliar que fala muito, como a doutora Rita, eu tenho as que falam bastante. Se você quer uma auxiliar quietíssima, como a minha auxiliar quietíssima, porque também já pensou, se ela falasse tanto quanto eu, não ia dar certo. Também nós temos esse estilo de laser terapeuta. Devagarinho, o colega iria selecionando. Eu gosto essa é mais rápida, Rita. Ou então, esta é muito rápida, Rita. Me dá uma mais calma, ela me acelera. Você não precisa sair da sala. Você está fazendo o laser no seu paciente, se outra laser terapeuta está aplicando. É você que está indicando, é você que está sabendo se o resultado do primeiro, segundo, terceiro disparo, se o resultado está de acordo com o que você quer. Pode continuar, filha. Ou então, eu quero menos intensidade, filha. Então tá. Isto é uma colaboração a 4 mãos e a 2 cabeças, entendeu? É a melhor maneira de atender o paciente. É uma economia boba ficar sem o dia de uma técnica, porque não é caro e porque você, repito, está segurado, entendeu? E falando em economia boba, tem uma economia problemática que a gente percebe e pegamos na pesquisa de satisfação de clientes da Siemens Sessa Laser, que algumas deixaram outras locadoras, que não cabe falar o nome, né, mas migraram para a Siemens Sessa Laser porque percebia que fazia manutenção, como a senhora falou, da importância de um equipamento. A manutenção do equipamento faziam com cartuchos falsificados. Né? E hoje em dia, até canetas de Ozempic falsificadas que estão aí dando internação em unidade de intensivismo, de unidade de terapia intensiva, por falsificação. Quer dizer, o mundo está extremamente... Você tem que confiar muito. Então, a direção nossa tem que ser chata mesmo. E eu e os 2 diretores, que são os meus 2 filhos, nós somos chatos, entendeu? Chato é uma palavra que eu já... como se diz? Eu já aceitei para mim. Entendeu? A senhora é exigente, eu sou, é uma coisa, eu confesso que eu sou e pronto. Então, na nossa locadora,
o nosso motorista vai ter a hora extra dele. Então, o preço do transporte, o preço da calibragem da máquina é levemente maior do que das outras locadoras. Se você troca a Simões Cessa por uma locadora por um preço levemente menor, você está perdendo garantias, compra fria de equipamento que não tem autorização Anvisa para estar dentro do seu consultório. Tudo isto, todo esse trajeto tem nuances demasiado. Confia na sua locadora, se ela está te prestando um bom serviço. Confia se ela está te oferecendo serviços extras. Pergunta por quê. Rita, por que você está me oferecendo técnica? Eu sei fazer essa máquina, eu sei que você sabe, mas eu vou te dar várias vantagens. Então, confia, pergunta por quê. Rita, por que a máquina, o dia da máquina aqui custa 1.200 e na sua locadora custa 1.380? Eu vou te explicar, esse 180 tem diferença e eu sei onde que está a diferença ainda por cima, né? Essa chatice de computar muito bem e oferecer o melhor possível, a gente tem erros, claro, mas o melhor possível. Nós temos um grupo de WhatsApp que funciona 24 horas por dia e eu respondo 24 horas por dia. Esse é outro diferencial. E eu tenho... A Kézia também responde 24 horas por dia, a Lucélia também responde 24 horas por dia. E o nosso chefe da logística responde 24 horas por dia, porque os carros da frota que ele gerencia estão na estrada 24 horas por dia. E a nossa empresa não fecha portas, ela trabalha 24 horas por dia. É assim, uma empresa de logística, ela não pode trabalhar até às 6 da tarde. Não existe isso, entende? Entendi. E, doutora, eu participei de um workshop da senhora lá em Bebedouro e eu vi a senhora falando sobre a associação de tecnologias, portanto, a alocação de um equipamento, a importância de oferecer não só um ultraformer, a ultraformer associado a um Lavian. Então, a senhora enxerga isso como uma tendência, né? Uma associação de tecnologias é um caminho para clínicas. É uma tendência, mas principalmente é uma necessidade. Eu me lembro desse workshop que você assistiu, eu fiz aquele workshop para lembrar os colegas que você tem uma coleção gordurosa ali que está incomodando muito, não só esteticamente, o seu paciente. Você precisa cauterizar aquela gordura. Então, você vai cauterizar com um ultrassom focado de alta intensidade, com 13 milímetros de profundidade, depois você cauteriza a gordura. Eu estou liquefazendo a gordura. Liquefaço com 13 milímetros de profundidade, depois 9 milímetros de profundidade, depois 6 milímetros de profundidade, 4,5, 3 milímetros, 2, 1,5 milímetros de profundidade. Está tudo derretidinho, quente, massageio isso vai ser levado embora pela corrente linfática e circulatória, isso vai ser expelido daquele local. A gordura derretida pelo ultrassom focado de alta intensidade não vai voltar. Esse é um procedimento cirúrgico. Mas eu acabei em 1,5 milímetro de profundidade. Depois disso, eu não fiz nada, entendeu? Eu não tirei uma mancha, eu não fechei poros abertos inesteticamente, eu não limpei essa pele, eu não distribuí melhor o pigmento. Então, se você associa um laser fracionado, nessa hora você trata todos os andares. Entendi. O pessoal está deixando a cobertura sem, entendeu? Entendi. Sem faxinar. Doutora, para a gente encerrar o bloco sobre Simões Cessa laser, eu já escutei de médicos conhecidos, né, que quando um médico se forma, sai da residência, ele se formou na especialidade de medicina. E aí muitos vão e abrem uma clínica e depois constroem ou querem construir algo próximo do que a senhora tem hoje, né? Mas não fizeram curso de administração, não têm um conhecimento do mercado, de ser empresário, de ter
sabem ali da especialidade. Então, para profissionais como esse, né, para alavancarem o negócio, alavancarem a clínica, terem maior rentabilidade, oferecerem um serviço de excelência, quais são as dicas da agora empresária, doutora Rita, para esses profissionais? A empresária começou num tempo que não havia profissionais como vocês, Felipe, como a sua empresa. A sua empresa ajuda a organizar a nossa empresa. Não havia nesse tempo. Então, o profissional que vai manter a sua clínica funcionando sem ajuda de profissionais administradores ou profissionais do marketing ou profissionais que dizem: você está aparecendo no Instagram ou na mídia social no horário errado, ou você está postando fotos no horário errado. Às vezes você me fala isso, Felipe: doutora, para de postar, manda para mim que eu posto para a senhora. Eu não sou obrigada a saber isso, percebe? Então, meu conselho é esse: conte com profissionais, entendeu? Tudo que você pode profissionalizar chega mais perto da excelência, entendeu? Entendi. E nesse contexto, a Siemens essa laser locadora entra para ajudar as clínicas no processo de profissionalização dos equipamentos, né? Sem dúvida. É o que a gente tenta fazer, levar a solução pronta, entendeu? Levar a dermatologista que sabe daquele assunto e que corrige se houver um erro, e levar a técnica que é pós-graduada, e levar uma técnica que é segurada por erro civil, e levar um motorista que também tem seguro de vida e por acidentes durante o trajeto, para isso não respingar uma responsabilidade no médico a quem ele está indo servir. São detalhes que a nossa empresa faz questão de encarar a todos e levar a solução pronta. Bacana, doutora. Agora eu vou entrar num bloco para a gente falar sobre um outro braço do Grupo Siemens. A senhora já falou um pouco, que é a Siemens Academy. Como surgiu a ideia? Da onde veio? A senhora já falou, mas eu gostaria que a senhora lembrasse o objetivo principal dela. O objetivo principal da Academy é ensinar laser terapia, né? Porque alguns serviços de residência médica não contam com a laser terapia. Laser é uma coisa que tem 20 anos no mundo, né? Mas, repito, o conhecimento cresce em progressão geométrica. Então, agora, a expansão de laser está sendo muito rápida e abrangendo várias áreas. Então, por exemplo, o ginecologista tem que aprender laser terapia. Ele tem que fazer o rejuvenescimento da mucosa atrofiada pela perda hormonal, pela diminuição hormonal. O ortopedista, nós temos lasers que minoram grandemente a dor. O ortopedista precisa conhecer isso. O oftalmologista que lida com blefaroplastia, que foi esse procedimento que eu fiz, que eu estou aqui meio quadriculadinha, mas eu encaro, eu trabalho quadriculadinha assim, meu paciente me perdoa. O oftalmologista que trabalha com blefaroplastia, ele tem que conhecer essa máquina que faz uma blefaroplastia sem corte. E se fizer o corte, sem sangramento, nenhuma gota. Então, são qualidades que as outras especialidades têm que usar. O couro cabeludo hoje, nós tratamos muitas patologias com lasers, com luz, com irradiação de LEDs. Nós temos para várias especialidades lasers, conhecimento de laser para transmitir. E eu, na minha área, fico recebendo todos os dias: ô Rita, eu sou oftalmologista, eu sou daqui de
Presidente Prudente, tudo bem? Olha, eu vou te mandar uma paciente minha, assim, assado, faz tal coisa para mim? Faço, querida, faço. Depois eu recebo do ginecologista, eu recebo do... Você não precisa encaminhar seu paciente para ele viajar 4 horas. Eu tenho um monte de pacientes que vêm de... A minha enfermagem sabe. Tem pacientes que vêm de fora do país, mas vêm porque gostam de mim, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo aquele paciente que nem me conhece, mas que está me sendo encaminhado pelo colega, porque o colega estuda o tempo todo as patologias oftalmológicas, ginecológicas, obstétricas, etc., mas não teve tempo de estudar laser terapia. Me deixa dar uma pincelada para você saber indicar, e eu te mando essa máquina durante um dia por mês e mando junto a técnica, que não é só uma técnica, ela é uma enfermeira de nível superior, ela fez também pós-graduação em estética e ela me ouve sem parar falar sobre este procedimento. Então, a Academy surgiu com vontade de ampliar o conhecimento em laser. Legal. E se alguém aqui que estiver ouvindo a gente, quiser contratar, né, como é que faz e o que tem disponível dentro do... Tem que ligar para o Grupo Simões Cessa e perguntar que aulas estão disponíveis. Atualmente, nós estamos indo até as clínicas e ensinando o pessoal de auxílio da clínica, o staff, a reconhecer pacientes para laser. Então, o paciente tem manchas nos antebraços, nos braços, mas ele vai lá para se queixar de uma verruga atrás da orelha. O colega tira a verruga atrás da orelha, mas não saneia este terreno pré-tumoral. Então, eu estou indo nas empresas, nas clínicas, e o meu staff também está fazendo isso, para ajudar o pessoal a ampliar a indicação do laser. Tá? Entendi. Mas a gente está sempre oferecendo workshops de ensino também, nas mais diversas plataformas, na luz intensa pulsada, nos lasers fracionados, no ultrassom, na radiofrequência corporal, etc. Legal. Doutor, o bate-papo está muito rico, muito legal. Eu vou entrar para o último bloco para a gente falar sobre a clínica Simões Cessa, que é onde começou tudo lá atrás, né? E aí eu queria que a senhora definisse para a gente o que é a clínica Simões Cessa. Olha, se eu falo muito no microfone, com o qual eu não estou tão acostumada, imagina o quanto eu não falo dentro da clínica. É o dia inteiro falando com pacientes e adoro falar com os pacientes. Você sabe que quando meu marido faltou, nós fomos um dos primeiros a pegar Covid nesse país, março de 2020, ninguém nem usava máscara ainda. Nós nos contaminamos em março de 2020. No Brasil, foi pós-carnaval, os pacientes me trouxeram isso, eu peguei, enfim, esse trajeto do vírus. Eu tentei ficar sem trabalhar durante um certo período de meses, porque eu estava muito cansada, muito triste, mas eu percebi a minha piora. Eu pioro muito quando eu fico na minha casa. Eu gosto de dermatologia. Gosta não, apaixonada. Ama. Eu amo dermatologia. Na verdade, eu amo medicina. Mais ainda, eu amo o progresso humano. Eu amo aumento de conhecimento. Eu amo até onde a espécie humana pode chegar. Ela não tem limite, ela não para de crescer. Você é melhor do que o seu pai. Eu sou melhor do que o meu pai. E o seu filho é melhor do que você. A espécie humana, todos os anos, bate recorde no salto em altura, na velocidade do nado. A musculatura melhora. O cérebro humano melhora. A cada ano. Antes, a gente percebia essa melhora mais devagar, porque
o planeta estava menos habitado. Hoje, com esse número e por causa das mídias sociais, que a gente ouve, né? Eu sigo um monte de físicos no meu Instagram, um monte de físicos, todos os dias, né? Novidades maravilhosas que você não tinha condição antes. Não tinha o telescópio, não tinha o Hubble, não tinha nada nem parecido para você estudar. Então, eu amo conhecimento humano. Se for para eu escolher o que eu amo conhecer cada vez mais. E dentro disso... Conhecer não fofoca, porque eu não gosto de fofoca. Eu gosto só de verdades ou de postulagens ou de verdades pelo menos estabelecidas neste tempo, que depois poderão ser desmentidas pela própria ciência. Mas esse conhecimento que me apaixona. E a senhora leva isso para os pacientes? Por trás da clínica tem a senhora que leva toda a excelência para os profissionais que trabalham na clínica Simões Sessa? E quais outros diferenciais da clínica? Né? Como é que ela opera no dia a dia? O que ela leva para o paciente? Você sabe, a dermatologia, antes a gente atendia consultas e a gente fazia algumas cirurgias tumorais ou lesões queratóticas ou verrucosas ou lesões névicas, né? Uma pintazinha que se modificou, lesões névicas. Então, a dermatologia era assim. O dia inteiro atendia, se fosse necessário, medicava. Se fosse necessário, ia para a sala de cirurgia. Hoje a dermatologia não está mais nesse bate-bola, nesse ping-pong pequeno. Hoje a dermatologia se expandiu de tal maneira que os medicamentos biológicos, os medicamentos de alto custo para as patologias inflamatórias, como dermatite atópica, como as grandes atopias, como as psoríases disseminadas, como os grandes vitíligos, como as alopécias areatas, que vocês não saboreiam esse tipo de tristeza numa criança, mas na faculdade a gente saboreia muito isso, é impalatável. Hoje a dermatologia tem soluções maravilhosas para isso. Então, como não dava para eu estudar tudo isso, eu trago sempre residentes de 6º ano, de 7º ano, de 8º ano para trabalhar comigo. Hoje eu tenho o Dr. Omar Algazal, um grande dermato, que está fazendo para mim todas as medicações inflamatórias biológicas para essas patologias que eu citei aqui e operando grandes tumores. Ele opera grandes tumores. Eu vi esse menino operando na Beneficência Portuguesa, eu vi esse menino operando na FAMERP, na faculdade que eu também leciono, eu vi esse menino operando na clínica do meu chefe, e eu não roubei o menino, mas eu trouxe. Alguns dias da semana ele atende meus pacientes de grandes tumores e de patologias inflamatórias. Eu penso que você tem que ter... Não é humildade, não. É conhecimento para saber que você vai seguir este caminho e que tem um outro caminho que você vai deixar para trás, se você não se associar a alguém que vai caminhar também com a mesma excelência. Eu consegui contratar ou me associar, ele não é um contratado, ele é um associado meu, que é mais... É mais crica ainda do que eu em uma série de detalhes. Eu adoro escutar o Omar Algazal. É difícil falar o nome dele, é um nome palestino, né, eu acho. Sírio-libanês, Omar Algazal. Deve ser. Ele me colocou na parede, não sei. Ele tem carinha de turco, ele é bonito, Então, agora, doutora, na clínica... Simões Sessa tem um atendimento para patologias dermatológicas, para a área dermatológica, mas o paciente pode buscar também tecnologias a laser, né, para
ramo estético da dermatologia. Sim. O paciente enxerga isso como estético e ele telefona lá e marca como estético, né? Olha, eu tenho um hemangioma muito grande, é muito feio, né? Aí aparece o paciente, o hemangioma desse paciente fecha o globo ocular dele. Isso não é inestético, né? É disfuncional, entende? Então, ele me procura porque ele acha feio. Eu conserto porque aquilo é um erro, entendeu? Entendi. Mas ele me telefona assim. Entendi. Então, por exemplo, eu queria marcar diretamente uma sessão de injeção de botox para mim, porque eu estou muito feia. Tá certo que é inestético franzir demais, fazer caretas demais, mas aquela pessoa franze tanto, ela corruga tanto os 2 supercílios que no fim do dia ela tem uma cefaleia que ela não sabe de onde veio. Ela fez musculação o dia inteiro, né? O ser humano não percebe que a mímica deve ser suave, né? Agora... E que a gente deveria mexer menos as mãos. Eu mexo o dia inteiro. Eu também. Descendente de italiano, né, doutora? Italiana, Nossa Senhora. Mas... Agora, a senhora não para, falou e sempre em evolução, e a Clínica Simões Cessa está em processo de expansão. Queria que a senhora falasse da ideia de São Paulo, Monte Azul, Virador. Eu estou me expandindo, sim. Eu estou. Eu percebo que na micro-região que Bebedouro atende, Barretos, Viradouro, Monte Azul, Terra Roxa, eu percebo Vista Alegre do Alto, Catanduva, eu percebo que tem pacientes lá que me procuram com tanta dificuldade. É por causa dessa dificuldade que eu atendo aos domingos alternados, eu trabalho atendendo pacientes. Porque o marido tem que trazer, porque ela não pega a rodovia, porque o filho tem que trazer, e não é sempre que o filho está com boa vontade. Então, eu tenho pacientes de patologias, principalmente capilares, né? Pacientes que estão com eflúvio telógeno, alopécias grandes, que precisam da microinoculação feita por laser ou por equipamentos que eu tenho, né? Inoculação de ativos. Eu preciso que ele faça isso toda semana. E ele não vem. Ele vem uma vez, falta 2 meses, aí ele volta e fala, mas eu melhorei, viu, doutora? Mas imagina como você não melhoraria se você viesse toda semana, meu querido. Ele tenta vir na outra semana, mas ele não consegue. Então, eu estou expandindo, sim, o atendimento com lasers e com alguns procedimentos injetáveis para algumas cidades já escolhidas. São Paulo é uma delas, e Viradouro é outra delas, e Monte Azul é já outra delas. Essas 3 cidades estão já consagradas na nossa cabeça, o grupo já se uniu e já está se reunindo. Nós temos algumas pessoas já responsáveis por esse avanço. Ele vai ocorrer. E por que o paciente deve procurar a Clínica Simões Cessa? Ele deve nos procurar porque nós temos a coragem de, às vezes, o paciente se sentar na minha frente e eu ouvir esse paciente por 1 hora, 1h30 e dizer para ele, eu tenho uma pessoa que faz essa sua patologia melhorar melhor do que eu. Você vai procurar esta pessoa. E eu vou ligar para essa pessoa e vou avisar que você está indo. Este tipo de postura que o professor universitário tem, o professor universitário tem porque ele ensina o aluno dele a fazer isso. Eu acho que todas as clínicas deveriam ser assim, mas como não são todas que são assim, eu sugiro que o paciente nos procure, sim. Boa. Doutora, foi um bate-papo muito legal, nem sei quanto tempo deu. Tá zerado ali o cronômetro. Se a gente passou do tempo, não sei, mas... Vocês foram gentis e não me interromperam. Eu quero lhe agradecer
muito pelo esse bate-papo. A gente Muito obrigada. está falando de fazer isso já faz bastante tempo, né? E Eu fujo dele. Mas ficou muito legal. Espero que todo mundo tenha gostado da mesma forma que eu gostei. Deu para aprender bastante mais sobre Obrigada, Felipe. a empresa e sobre você. Obrigada pelo capricho e pela excelência da sua empresa. Obrigado, O doutora. MKTeudo. Vocês nos atendem prontamente. Prontamente. Eu nunca tive demora da Bruna, sua, mais do que 10 minutos. Uma pergunta não fica 10 minutos no nosso canal de comunicação pelo WhatsApp. Você já me deu grandes dicas, não aprendi nada do que você me ensinou no Instagram, então por isso eu mando para você e você posta, tá? Mas então eu percebo que vocês estudam muito essa área, se organizaram muito bem, com funcionários bem filtrados também. Legal, a gente percebe isso. A gente que é chato, percebe se o outro é chato também. Obrigado, doutora. E a gente Você tem um orgulho de também tá fazer na parte, turma 3 dos anos, chatos. né? Já com assim, grupo lá atrás, a nosso mudança do grupo, nome, né? Foi e ajudar nesse processo de desenvolvimento e expansão que De é um outros ganha-ganha. braços. A gente ajuda vocês a se desenvolverem, a gente se desenvolve desse lado, então é um ganha-ganha pra gente também. Muito fazer obrigada, parte. viu, Felipe? Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigado, doutora. Um grande abraço e agora até a próxima, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.